O principal ganho é que quando a gente realmente consegue trabalhar a transformação digital, a gente se dá conta de que apesar de não ser algo novo, de não ser uma tendência, é algo que não para de acontecer. Fala galera, estamos aqui agora com mais um Opencast. Esse é o episódio número 2. Eu tô aqui com o Cadu e tô com a Carol e hoje a gente vai falar sobre transformação digital. Então fiquem ligados aí que esse episódio tá muito bom, né? Para esse episódio será ainda mais especial, né? A gente trouxe a Carol. Carol é nossa head comercial, né? Eu tive que colocar o currículo dela ali no chat GPT e resumir, né? Então a Carol ela tem mais de 17 anos de experiência na carreira carreira comercial, recrutamento e seleção, vendas, gestão de equipe e enfim. Então a ideia é trazer, né, explorar como transformação digital vem revolucionando o mundo dos negócios, né, e abrindo oportunidades, né, oportunidades para empresas como a Open, né, como oportunidades para pessoas que querem entrar no mercado de trabalho. Rapaz, e aí eu vou trazer transformação digital, isso já começou há 20 anos atrás, né? E aí eu vou trazer acho que uma pergunta, né, comum, né, que todo mundo, né, acho que o consenso é o mesmo. O que é transformação digital? Eu gosto, eu também sou um pouco polêmica em relação a esses temas e o Celso fez um comentário agora que vai muito de encontro com o que eu penso também. Na verdade não é um tema novo, né? Não é uma tendência. Quando a gente está falando de tendência, a gente está falando de coisas que ainda não chegaram na massa. E a verdade é que transformação digital, que se desdobra até em transformação de negócio, já acontece há muito tempo. E especificamente falando de transformação digital, a gente está falando do processo de adotar tecnologias em prol do negócio, da otimização, de melhorar a eficiência, melhorar a experiência com o cliente, melhorar resultados, aumentar os insights para você tomar decisões em cima do seu negócio. Não é só digitalizar processos, né? Digitalizar processos muitas vezes é uma pequena parte dessa ideia. E eu acho que o principal ganho é que quando a gente realmente consegue trabalhar a transformação digital, a gente se dá conta de que apesar de não ser algo novo, de não ser uma tendência, é algo que não para de acontecer. É contínuo. A gente precisa transformar o nosso negócio lá no digital continuamente, pensando de maneira inovativa. E escolhendo onde a gente vai usar essas mudanças e principalmente o porquê, né? Entendendo as implicações dessas mudanças, porque implica na melhoria de processos, na experiência do cliente, que tem que ser o core, né? Ela é baseada em N pilares aí que podem mudar de empresa para empresa, de negócio para negócio, mas é importante saber que a transformação digital, apesar de não ser antigo, apesar de não ser novo, ser um assunto aí que já não é mais uma tendência, é necessário, né? É um combustível, ela é contínua, a gente não abre mão de mudar. Acaba virando cultura, né? Hoje as empresas acabam trazendo a transformação digital, né, como DNA, né, do negócio, né? Cara, eu gostaria que fosse, mas eu acho que não é, sabia? Eu acho que não é. As pessoas que defendem, né, muitas empresas que defendem esse discurso de é cultura, é DNA, na verdade estão indo numa onda ali, muitas vezes eu tenho a sensação que não estão nem entendendo o que está acontecendo, né? Nem fizeram aquela escolha. Tô indo porque, né, falaram para eu fazer isso. Né? A grosso modo, né? Não é assim que a gente vê essa declaração. Na verdade, assim, tipo, eu ouço a galera falando, transformação digital, a internet é o futuro. Caramba, já faz 20 anos isso, mano. Mas você vê que muitas empresas ou não se adaptaram, ou não fizeram ainda, ou empresas que estão começando, mas que a pessoa ela não tem know-how em tecnologia. Então, tanto ela não consegue buscar por soluções na internet, ir lá no Google e tentar caçar uma solução já existente, pagar uma mensalidade por isso, ou não vê valor, ou não entende sobre o negócio. Mas assim, tem muitas empresas que já fizeram esse suposto transformação digital e as empresas que já entenderam que o TI ele não é mais um departamento, né? Ele é um coração. Não é custo, né? Não, ele não é custo, ele é otimização, investimento. Ele é investimento, Exato. porque quando... Com o seu departamento de TI, independente do seu negócio, que é aquilo que você falou. Se você tem uma empresa no varejo, mesmo que você venda offline, você precisa ter o input de dados para poder entender onde você vai abrir uma loja ou não. Eu trabalhei numa empresa
fui estagiário lá dos meus 14 até os meus 18 anos. Caraca, estagiário 14 anos irmão. Isso existiu. Existiu isso? Existiu. Essa nova lei de estágio nem sempre esteve aí. Que não é mais nova também, né? Eu falo nova lei desde que ela surgiu. Não, esquece isso aí. Não tinha rio. Eu recebia no envelopinho o dinheiro, mas tudo bem. Aí, era uma empresa que vendia ferramentas elétricas, ferramentas no geral. Tinha, se eu não me engano, 11 ou 13 lojas. E uma coisa que era muito curiosa, a gente já tinha um sistema, o sistema era em VB6, VB5, depois evoluí para VB6. E a gente tinha uma sincronização dos dados uma vez por dia, para a gente atualizar os estoques. Já tinha uma certa conectividade ali. E, na época, tipo, era ok. Ou era isso, ou era aqueles sistemas tipo mainframe, sabe? Que era tudo DOS, como em um grande varejista de eletrônico ainda hoje, né? Que está migrando para ter um sistema web. E às vezes o web é só o front, né? É só o front, tá tudo bem, tá tudo bem. Não existe time que está ganhando e que tem uma segurança que está funcionando. Às vezes o custo de você fazer uma migração é muito mais caro do que você ter que mexer em algo que funciona muito bem. E eu lembro que a gente já tinha alguns dados, a gente já tinha alguns insights, às vezes insights errados, porque os vendedores, na pressa de querer fazer alguma coisa, colocavam... Era um CEP, eu não lembro qual CEP exatamente que era, mas dava em Santana de Parnaíba. Então, quando fazia uma análise dos dados ali... 06500 É isso? É isso. Então. E dava o Santana... Então, parecia que tinha vários clientes de Santana de Parnaíba que iam comprar. E quando fez uma análise, era uma loja que cadastrava errado só pro vendedor ali no Next Finish, sabe? Tipo aquela coisa de tab, Enter. Então, assim, também acabava dando inputs errados. E aí é o que? É falta de treinamento, falta de onboarding. Então, essas empresas, elas falharam, né? Não falharam, mas na época precisou se investir, não fizeram, até onde eu soube, não treinaram porra nenhuma. Mas, tipo, olhando para esse cenário, era uma empresa já que era totalmente offline, que não tinha nada, tipo, online, que eu digo de vender online, mas já tinha, assim, uma tecnologia. E isso, tanto para você ter uma fábrica onde você pode monitorar os parâmetros, a sua linha de produção, um diretor ter acesso ao que está acontecendo para tomar uma decisão ou não à distância, é fundamental. Exato. Bacana. E, Carol, transformação digital, qual a importância na sua visão? Cara, como eu disse, para mim é contínuo, né? A gente não está falando de um tema que é novidade. E a importância dela é porque ela mantém o seu negócio em pauta, ela mantém o teu negócio vivo. Eu acho de verdade que transformação digital se desdobra em transformação de negócio. E se a gente olhar para o passado e a gente olhar para empresas que são referência para a gente de usar de forma inteligente e estratégica tecnologias, a gente percebe o quanto isso é importante. Então, assim, vamos olhar para a Amazon, por exemplo, que começou como uma livraria e virou hoje uma das big techs que vende servidor, concorre com a Microsoft, que é uma empresa essencialmente tecnológica. Essa empresa, ela não só transformou o negócio dela, como ela liderou o mercado, ela lidera um mercado. Só que transformação digital já acontece muito tempo antes da gente falar em transformação digital. O Celso estava falando de varejo, sabe o private label, aquele famoso cartão loja? Quantos varejos vocês conhecem hoje que tem o próprio cartão e começou a vender, além de roupa, por exemplo, financiamento, empréstimo, seguro? Isso foi possível por meio de quê? Da tecnologia. Do digital. Como que eles decidiram fazer isso? Como que eles decidiram digitalizar esse processo? Ter o próprio meio de pagamento e ainda embarcar outras ofertas. Eles ampliaram a gama de serviço, que não se limita mais a vender roupa ou itens de consumo. Estão vendendo serviços, facilidades. O cara está dentro de uma loja, ele tem um leque de serviços ali que não se limita à compra de um bem. E eles fizeram isso acompanhando o comportamento do consumidor. A partir do momento em que eu sei usar dados, eu analiso dados, eu integro, eu analiso histórico, eu me antecipo à necessidade do cliente, as preferências desse cliente. Então, eu promovo um contexto de oferta ali de produto que otimiza esforço. E no final do dia, isso é bom, não estou sendo oportunista, né? Quer dizer, mas
Ser oportunista não é necessariamente ruim. Eu estou percebendo a tendência de comportamento do meu público, eu estou me antecipando a isso, estou dando uma oferta para ele, e no final do dia ele também está super feliz, porque é facilidade, é conveniência. Então é por isso que é importante. Mantém o ritmo, mantém o negócio no ar, mantém o negócio crescendo. A gente consegue citar lojas que, quando eu brinco e eu falo da propaganda dessas lojas, essas lojas não existem mais, né? Acho que poucas pessoas aqui vão lembrar da Mesbla, por exemplo. Sei nem que é isso. Não sabe, né? Então, Mesbla, não existe mais. Mapping, né? Não Mapping acompanhou o que aconteceu ao redor dele. E aí, esse não acompanhar o Mapping morreu antes de existir e-commerce no Brasil, né? Essa marca. Né? Acho que não é errado, a gente não tem problema, né? Citar marca, não, né? não tem. Então, mas isso também, o que você está falando de novo, se você não tem acesso a dados, você não tem... Como que eu posso dizer? O gestor, ele fica sem acesso rápido da informação. Uhum. Então, quando a gente fala assim, putz, qual que é a importância de você ter um sistema ou desenvolver uma plataforma própria? Uma das vantagens da Blue hoje é ter um sistema que organiza tudo pra gente. Você tem prós e contras de você pegar algo que já tem no mercado. Uma solução que você já tem no mercado é ótimo, vai funcionar, vai atender 80% dos seus casos. Mas, às vezes, você precisa de uma solução que o seu fluxo do negócio, para você ter acesso àquela informação, para que ela seja rápido e para que você consiga tomar decisões, tem que ser, às vezes, um insight que você tem no meio da noite, você abre o seu celular, olha... Tipo, quantas vezes eu já não peguei e falei, pô, deixa eu conferir. Consigo ver se um cliente pagou, consigo conferir como é que está a nossa projeção, consigo conferir um monte de informações sem eu ter que ficar acionando pessoas. Exato. Hoje o time que eu tenho na Blue, ele é muito enxuto pela quantidade de clientes que a gente tem. Para vocês terem ideia, a gente vai bater, se não esse mês, no próximo, 1.000 clientes ativos. E a quantidade de pessoas que a gente tem trabalhando, por quê? Por questões de automação, por questões claro, também onboarding, treinamento e tudo mais, mas a gente tem muitos dos processos automatizados que possibilita isso. Se não fossem esses processos automatizados, seria um caos. Tipo, não escala. Então, você fazer essa sua transformação digital, ou você ter o seu produto muito bem desenhado, para ele conseguir escalar em termos de tanto de equipe, se você precisar, e às vezes uma mudança que você faz, você reduz o esforço e a tarefa do pessoal que a gente chama, né, de QOL, que é Quality of Life. Uhum. Então você muda um pouquinho alguma coisa no que você já tem até digital e você consegue ir otimizando o seu processo para que a sua empresa consiga crescer. Então, você consegue ter N melhorias, tanto na sua parte de gestão, quanto na parte de avaliação de colaborador. Hoje, para você ter ideia, dentro do nosso sistema, a gente consegue fazer o gerenciamento de reembolso. Então, o colaborador ele precisa fazer um reembolso, ele faz o lançamento da despesa, já da notinha. E, cara, esse não é o core da minha empresa, mas a gente conseguiu desenvolver uma parte que seria um problema lá na frente. E foi uma solução muito simples que a gente acabou fazendo. E muitas empresas acabam vendo isso como oportunidade, né? Você citou a Amazon, né, que vendia livro, agora atua com não só, né, stream, atua com cloud, né? Mas a gente tem aqui na América do Sul, né? A gente tem o Mercado Livre, que Mercado entrega, Livre né? E é pagamento, e é logística. A gente tem hoje os maiores e-commerces do Brasil já usando a logística reversa do Mercado Livre, porque ninguém conseguiu fazer uma logística reversa tão boa quanto a do Mercado Livre. Mas qual que foi a estratégia deles? Eles viram que tinha uma deficiência, que era os Correios. Exato. Do que eles viram que tinha essa deficiência, que eles viram que isso era uma ameaça para o negócio e também uma oportunidade, porque os Correios tinham uma margem ali, eles falam, peraí, a gente já tem os clientes, a gente já sabe as rotas, a gente já porque eles não começaram no Brasil inteiro, eles começaram local. Eles começaram, se eu não me engano, foi em 2012. 2012 eles começaram o Mercado Envios. Eu sei porque um tio meu tinha uma loja de e-commerce e ele participou do programa de lançamento disso e eles faziam já a coleta e tinha era muito bem definido ali, tipo a coleta tinha que entregar até meio-dia, as coisas tinham que estar embaladas
E o meu tio, na época, ele não era tão organizado por falta de tecnologia e integrações. Ele não era organizado para conseguir fazer isso. Então, ele sofria muito hoje, com poucas falta empresas de ainda são organizadas com integrações, né? Sim. Não, e muitas porque vezes a gente são N soluções, coisa de né? não ter o core, não ser o core da empresa. Tá? Então, eu conheço marcas, por exemplo, no ano passado eu estava na Black Friday de um varejo e a gente estava conversando sobre isso. O que o Mercado Livre fez foi ter a perspicácia de pegar coisas que já existiam, que não eram mais nem tendência, organizar de um jeito que se tornou fluido para quem compra e para quem vende. Então, se eu quero devolver um produto no Mercado Livre, eu tenho pessoas como o tio do Celso, que são as agências ali, que se tornaram agências, não só vendors. Eles vendem o próprio produto no Mercado Livre, mas se alguém quiser devolver... Então, imagina que eu tô aqui no escritório, se eu virar a esquina, tem uma agência do Mercado Livre, eu uso um QR Code para autenticar essa devolução. E o melhor, a sensibilização do público por meio da tecnologia, da comunicação, porque o app do Mercado Livre é completo, ele te dá todo o step by step para você devolver o produto, porque a gente tem preguiça de ir no correio e fazer todo aquele processo. É tão simples, eu só devolvo, eu já estou preparada para olhar o produto, se eu não gostei, eu nem estrago a embalagem, né? Eu embalo, devolvo lá, e aquele QR Code, em segundos, em menos de segundos, o processo já bateu lá no Mercado Livre, que eu estou devolvendo e o dinheiro voltou para minha conta. Sim. Como isso foi possível? Por meio de tecnologia. Eles não pegaram nada que já não existia, eles não inventaram nada. Eles transformaram, pegaram tudo isso que já existia, que alguém já tinha pensado e organizaram num fluxo eficiente. Exato. Na Amazon, lá nos Estados Unidos, você vai na CVS e você, tipo, tem lá o FedEx, você só faz o drop. Você chega, eles te geram um label, você coloca, ou o cara pega na tua casa por $2,99, ou você passando numa CVS, você chega lá e só faz o drop. Eles não fazem nada, tipo, só recebe tua encomenda e já faz o drop. Então, tipo, é uma coisa que funciona muito bem. Aqui em São Paulo ainda, eles já têm uma vantagem que a gente tem motoboy, que lá nos Estados Unidos não tem. A gente tem ciclista também, que é o mesmo esquema da Rappi. E, até falando também dessa parte digital, a Rappi, quando começou aqui no Brasil, o pessoal fala, como é que os caras se mantêm na pandemia? Eles estavam gastando, se eu não me engano, era $1 milhão dia. Com tudo. Aporte, né? E aí, mas como eles se mantêm? Qual que era o negócio deles? O negócio deles nunca foi o produto. Foi a logística. Porque eles tinham acesso, eles tinham a logística. E eles estavam coletando dados para depois começar a lançar o mercadinho deles. E começar para poder pivotar o negócio e você conseguir, tipo, oferecer para a pessoa antes mesmo dela pedir. Pô, essa pessoa ela compra, sei lá, garrafa d'água a cada quantos dias? Tipo, eu não sei se eles chegaram a implementar, mas a ideia deles era começar já a trazer o produto. Toda sexta-feira tem notificação de pizza aqui. Então, não, mas eles já chegam com produto para você. Tipo, deles chegarem com a água antes de você pedir. Porque na cabeça deles se você não pediu, você esqueceu, mas olha, tô passando aqui com a água. E aí, vai querer ou não? Então, tipo, vai ser uma coisa muito reversa, que os caras já conseguem saber que você tá em casa. Você conectou no Wi-Fi, o aplicativo pega, tu não pediu, tu esqueceu, e por mais que ainda talvez você vá pedir só daqui 2 dias, mas se já tá lá, tu pega. É tipo o cara do leite lá, né? Tipo o cara do leite. É tipo o cara do leite. Agora, como que eles conseguem isso? Dados. Exato. Você quer um exemplo bem mais simples também? Porque a gente está falando das implicações, né, de transformação digital. A gente falou aqui, a gente conseguiu nesses poucos minutos aqui, a gente falou de melhorar a eficiência operacional, usar os dados a favor para a gente se antecipar e melhorar essa experiência com o cliente. E tem uma outra coisa também que está diretamente ligado, que é o uso de canais, né? A ampliação de canais também faz parte da transformação digital. Hoje em dia, rede social virou canal de atendimento, virou mecanismo de busca. Então, se você quer um serviço, seja ele qual for, B2B, B2C, você procura lá no Instagram, você procura rede social. Já aconteceu, inclusive, e aí é até engraçado, né? Porque eu trabalho com tecnologia já, só tecnologia há pelo menos 12, 13 anos, consultoria de tecnologia, vendendo desenvolvimento, site e tudo mais. E aí, às vezes, eu vou procurar um serviço, eu vou olhar no Instagram, né? Vou ver o Instagram da empresa, vou ver o que estão falando, como é a interação e tudo mais, né? Virou uma rede de referência. Aí, lá no Instagram, geralmente tem um site, eu vou pro site. Às vezes, eu olho no site,
nossa, navegação ruim, sabe, usabilidade, estética, né? E aí minha cabeça, por ser uma cabeça, né, de quem vende esse tipo de coisa, eu já penso, poxa, vou voltar pro Instagram e tentar falar com alguém por lá, porque às vezes no site eu não consigo nem chamar no WhatsApp. Todo mundo, né, a maior parte das empresas coloca o botãozinho do WhatsApp lá pra gente tentar se comunicar. Não consigo. Quantas vezes eu tento, sei lá, fazer uma reserva de alguma coisa, eu mando um e-mail, mando um contato @empresa e eu nunca sou respondida. Já cheguei a reservar, e isso em grandes marcas, tá? Marcas multinacionais. Já cheguei a fazer reserva pelo site, mandar contato @empresa, não consegui falar. Aí eu volto pro Instagram e mando mensagem e alguém me responde prontamente no Instagram. Então, assim, a transformação digital também permitiu isso. Me deu, como cliente, mais opções de acesso para eu conseguir falar com uma grande marca. Isso não significa que ela deva pecar, que ela possa pecar no site, né? Investe lá no site, faz um site bom, desenvolve, faz um discovery legal, sabe? Desenha a navegabilidade, porque isso vai complementar a experiência. Porque tem o risco também do cliente não voltar para o Instagram, né? Achar o site ali. Imagina a Open Circle, empresa que vende desenvolvimento de aplicações no geral, discovery de produtos digitais, a gente trabalha com isso. E aí tem até, La Passati, né, já dizia que as empresas padecem do mal que nasceram para erradicar. Imagina, a gente entra, a gente não consegue fornecer essa experiência boa num site que é uma aplicação e eu vendo isso. É importante. Então, existe risco. Se você não conseguir usar essa completude de serviço, de adoção de metodologia, tem risco de você, mesmo usando um pouco, ainda perder esse timing, né? Perder a oportunidade de fornecer essa experiência boa. Então, à medida que é muito importante, tem que ser usado de um jeito estratégico, de um jeito inteligente. Não pode ser por osmose, não pode ser imitando. Sim. Tem que escolher o canal certo. E você falando sobre esse negócio dos canais, hoje tem ferramentas que já existem que faz a integração. Então, Omnichannel, né? Omnichannel, da onde vem o input. Então, você está vendo o input do WhatsApp, do Instagram, de outros canais que sejam, você consegue receber esse input, gerenciar e passar para a sua equipe de atendimento. O que acontece, que eu vejo muito, né? Querendo ou não, o mercado ele é muito aquecido. E as empresas só vão buscar essas otimizações na hora que a situação aperta, né? Exato. Ou na hora que algum gerente precisa de bônus para precisa entregar e vender mais. É aí que ele começa a buscar soluções alternativas e fazer a implementação. Não é fácil, não é simples. Você chegar a implementar algo do tipo, de novo, como referência, estamos implementando na Blue, mas você precisa de um baita de um processo, você precisa de uma integração, você precisa de uma atenção. Não é uma coisa plug and play, assim, não na tecnologia, mas o que isso vai acabar ocasionando ao redor da tecnologia, né? Que são pessoas. Sim. E acho que por mais que a gente fala sobre transformação digital, eu acho que o ponto mais importante não é só a tecnologia, mas quem vai consumir essa tecnologia. Exato. Porque você acaba de investir na tecnologia, você coloca o melhor sistema que tem. Se você não treinar e não colocar as pessoas que saibam mexer, que entendam a importância, que ela tem que fazer aquilo, ela não vai fazer. Então, se você chegar e falar assim, agora o nosso meio de comunicação é Slack, e as pessoas cagarem para isso e não quiserem utilizar o Slack, não adiantou nada você ter colocado, implementar a tecnologia. E não é algo muito difícil de fazer. Não, isso que eu estou falando, até o exemplo do Slack, é uma coisa que é real e muita empresa sofre. Sim. A gente que é de tecnologia, a gente já está mais acostumado, porque usa um meio de comunicação, agora vamos usar o Discord. Usa o Discord e é isso, agora é pro resto da vida. Se adequa à ferramenta. A gente se adequa muito bem, mas a gente está falando às vezes de pessoas que não têm essa expertise, esse convívio com a tecnologia. Do contexto delas, né? Sim. E eu vejo que esse lance, né, um exemplo, o Omnichannel, né, às vezes ele acaba influenciando até na exigência das pessoas que estão consumindo. E se a empresa não tá preparada, isso influencia na má reputação, né, de um atendimento. Pô, a empresa vai implementar um Omnichannel, né? E aí, WhatsApp, Instagram, se não funciona, né? Se a pessoa tem uma má experiência, pode ser um tiro no pé. É um tiro no pé. E uma coisa legal, você acabou falando, mas o que você falou aí tem um nome, né? Tem os pilares ali da transformação digital. Tecnologia é um deles. Mas primeiro a gente está falando de potencial humano.
E quando a gente está falando de potencial humano, quem vai fazer isso acontecer e quem vai usar isso, porque depende do potencial humano fazer essa transformação. Depois a gente fala de cultura, né? A cultura é a capacidade ali de absorver todos esses métodos, esses processos, esse aprendizado, essa sensibilização, treinamento. Não é só de quem está promovendo a tecnologia, mas isso de implementar o Slack, as pessoas aderirem a ele, reconhecerem a importância disso. Então, essa é a cultura que precisa ser enraizada. Mas só depois existe que vem a tecnologia. muito a resistência. Eu tive mais um caso, na época do Clínico Online, que era uma das empresas que eu tinha, a gente chegou a desenvolver todo um sistema bem específico para uma clínica de medicina do trabalho. E, era um médico super gente fina, eu tenho o maior carinho por ele. Só que a moça que fazia a operação para ele, colocava muito defeito, mas não porque tinha um defeito, mas porque ela sabia que aquilo ia estar tirando o trabalho dela. Porque aquilo ia otimizar o processo, porque aquilo ia deixar ela mais solta. Então, é muito difícil você conseguir tirar essa trava, esse medo. E, de novo, era uma mulher que na época devia ter os seus 46, 47 anos. Então, você já imagina, uma pessoa que já não é da tecnologia e que a coisa já está vindo no sentido de... otimizar o processo. Para vocês terem ideia, eu lembro que na época eu precisava fazer um atestado de medicina ocupacional. E estava reclamando... Verídico. Não, calma. Medicina ocupacional... É o fluxo. Não é nem... Não é atestado de o pessoal não vai trabalhar. É o ASO, né? É o ASO. Sim, tô zoando. E aí, o que aconteceu? Na época, na hora que a gente gerava o documento e imprimia, saía assim, quase imperceptível, um pouco serrilhado. A letra. Aí o doutor virou e falou assim, não, tá serrilhado. Aí eu, quase que eu pensei, pelo que o cara tá pagando e o que a gente tá fazendo e tudo mais, o cara tá enchendo só porque tá serrilhado. Falei, vou entrar nisso. Cara, eu fiquei 3 dias, porque eu tive que, na época, tem uma aplicação chamada, se não me engano, era CutCapt, era alguma coisa assim. O que ele fazia? Para ter uma coisa bonita na hora de imprimir, esse programinha, que era inclusive em C e usava WebGL, era uma coisa que era da Nokia, se eu não me engano. Ele renderizava uma página e tirava um print para você. Então eu fazia tudo como se fosse a impressão que precisava, não precisava configurar o documento PDF, porque você fazer o documento PDF era um inferno para você conseguir imprimir nos padrões de PDF naquela época. Então, eu renderizava uma página que precisava, ele salvava processava tudo, todos os JavaScript, tudo que precisava ele processava. Tirava um print daquilo e nesse print eu salvava dentro de um PDF. Ficava perfeito. Então, uma imagem. Só que estava um pouquinho serrilhado e o doutor não queria. Cara, eu tive que abrir o source, porque era open source, e tinha um parâmetro específico lá que você tinha que fazer em C++ para poder coisar o negócio era o WebGL, era alguma coisa assim. E você compilar de novo. Me ferrei para poder atingir o resultado. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem que mesmo o negócio talvez um pouquinho serrilhado, já estava aliviando a equipe dele, 80% do trabalho. E aquele serrilhadinho que ele estava enchendo o saco estava impedindo de terminar a implementação, que no futuro poderia ser resolvido. Mas que, por fim, resumo da ópera. A gente nunca conseguiu implementar. E era um sistema fantástico. Resolvia a vida deles, resolvia a vida de um monte de gente. Ele alertava, porque para a medicina ocupacional, o que acontece? Existem algumas regras que tinha que ser colocada. As regras elas se aplicam à empresa inteira e até departamentos. Então você tinha lá regras gerais da empresa inteira. Por exemplo, acho que pessoas acima de 55 anos tinha que fazer a periodicidade do atestado de saúde ocupacional era de 2 anos. E aí, se você ia entrando dentro dos níveis, por exemplo, você entrava no nível de departamento, onde tem os riscos. E aí você tem o PPRA, tem PCMSO. PCMSO, tem PCMSO. Você acaba tendo tudo isso e você tinha risco químico, biológico, tinha um monte de coisinha. E isso tudo você colocava as regras de até que idade que tinha que fazer, o que tinha que fazer a cada 6 meses, audiometria, tinha um monte de coisa.
E aí, cara, isso resolvia tudo para ele. Era um sistema que já estava montado, já saía tudo e nunca implementou por resistência de um colaborador. De um colaborador. E a galera não entende, né? Que tirar processo burocrático é deixar, otimizar processos e deixar essas pessoas trabalharem em processos que agregam valor para a empresa, né? Exato. A gente ainda luta contra aquele lance do ser orientado a processo e não a resultado, né? Acho que uma das coisas que a transformação digital precisa carregar, principalmente quando ela se desdobra em desenvolvimento de produto digital, é a adoção dos métodos ágeis, não apenas para desenvolvimento de produto, não apenas para desenvolvimento de produto digital, mas nos processos administrativos da própria empresa, né? Hoje a gente está vivendo um mundo de RH ágil, não sei o que é ágil. É possível. E o ágil não vem de trabalhar rápido, né? A desburocratização do processo pra ontem, né? Não vem disso, vem da entrega diária de valor. Vem de eu olhar para esse meu processo e ver o quanto esse processo está de fato me ajudando a olhar para o resultado, a chegar naquele resultado. Está levando a gente naturalmente a discutir quais são os resultados esperados. Até o processo de avaliação de performance das empresas mudou. Antigamente a gente tinha ali competências derivadas por cargo. Hoje a gente tem fit cultural. A gente tem uma empresa que revê objetivos estratégicos a cada ano e estabelece a régua para avaliar a performance de acordo com o quão próximo os profissionais estão desses objetivos estratégicos. E não mais comparando um com o outro, fazendo descrição de cargo, cometendo erros de contraste, né? Porque é super errado quando eu pego alguém que manda muito bem, mas que não necessariamente o bem que ele manda eu estava esperando dele, né? Eu começo a comparar umas pessoas com as outras. Então, tudo tem mudado. E aí, quando a gente aplica o ágil nisso, a gente se desdobrou nisso. A gente se desdobrou em entregar valor diariamente, fazer um processo acontecer diariamente, entregar diariamente, tirar tudo que faz, então tudo que onera. Então, a transformação digital, quando você adota as ferramentas certas, por meio lá da ajuda da inovação, ajuda a gente a adotar do jeito certo, escolher a ferramenta certa, já se preparar para essas possíveis resistências, que acabam, né, sendo as mais difíceis mesmo. Imagina você ter um esforço, desenvolver um sistema bom pra caramba, e até hoje, se você for em qualquer clínica de saúde ocupacional, eu poderia apostar contigo que você vai encontrar o pessoal sofrendo com o mesmo trabalho manual, o mesmo fluxo manual, porque teve essa resistência. Cultura, né? A tecnologia estava lá, mas não teve cultura e não teve o potencial humano para usar. E quais são os primeiros passos? Eu sou uma empresa burocrática, né? Processos engessados. O que eu preciso fazer? Os primeiros passos para uma transformação digital. Cara, polêmica essa pergunta, hein? Muitas vezes quando eu estou conversando, né, discutindo uma necessidade de proposta, né, para qualquer trabalho, seja o desenvolvimento, seja uma terceirização de tecnologia, eu já tive situações de discutir, eu preciso implementar preciso implementar aqui uma nova cultura de desenvolvimento. Preciso, sair do PMI para ir pro Scrum. E aí eu aprendi em um dos lugares que eu passei que a gente tem 2 jeitos de mudar, né? A evolução ou a revolução. Então eu respondo a sua pergunta com depende. Depende do seu objetivo. É a famosa resposta do arquiteto, né? Exato. Mas assim, eu acho que para todos os contextos, quando a gente está falando de transformação digital, e aí eu começo isso com uma provocação, né? Porque eu vejo um pensamento que eu discordo se repetindo em várias falas. As empresas hoje têm o hábito de criar a área de inovação. Só que aí quando você vai olhar o que é aquela área de inovação, você está olhando para uma área de tecnologia, um labs. Só que inovação não é isso. Inovação também não é uma tendência, né? A gente já fala de inovação há muitos anos, assim como fala de transformação digital. A transformação digital, ela precisa, para ela acontecer, ela precisa acontecer por meio da inovação e ela também promove inovação. Ela ajuda a promover as duas coisas, elas traçam um paralelo. E quando eu estou falando de inovação, eu estou falando de você estar ali dentro de um processo de uma empresa e você querer fazer, trazer novidades para dentro desse processo por meio de experimentações.
Uma área de inovação, na minha opinião, não deveria ser uma área, ela deveria ser um comitê. Então, eu, Carol, se eu quero realmente incorporar a transformação digital, eu começaria promovendo um comitê de inovação, uma pessoa de cada área, das áreas que necessitam dessa transformação ou que são o core, enfim, o conceito dá para a gente distribuir e muda de empresa para empresa. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar vamos pensar de forma inovativa, vamos olhar para o mercado, vamos olhar case, né? Vamos olhar o que as empresas fizeram. O que já tem, né? O que já tem no mercado, o que eu vou aprender. Sabe, as pessoas às vezes querem informatizar processo e me procuram. Carol, eu preciso de um desenvolvimento de um CRM. Oi? CRM, tem um monte de CRM bom no mercado. Usa a seu favor. A gente vai levar 2 anos para chegar perto de um CRM mediano de mercado. Não vale a pena investir em desenvolvimento do zero de um CRM. Já existe uma ferramenta pronta. Eu, como parceira de tecnologia, consigo te ajudar com customização, com integração. Integre processos, integre ferramentas. Saia do manual por meio da integração de vários sistemas. As empresas querem ter grandíssimos ERPs e querem desenvolver um ERP do zero. Não, existe ERP de mercado que atende pequena, média e grande empresa. Eu consigo te ajudar com integração. Eu consigo te ajudar ali com uma maneira melhor de utilizar essas ferramentas. Só que quem consegue pensar nisso? Geralmente quem está dentro do mercado e quem está sentindo a necessidade de negócio. Aí eu entro nas empresas e eu vejo uma área de labs cheia de profissionais de tecnologia e ninguém do negócio. Ninguém do negócio está indo buscar inovação. Ninguém do negócio está indo nas feiras de evento, está olhando os cases que estão acontecendo ao redor do mundo e mostrando, nossa, a empresa tal está usando isso, a empresa tal integrou com isso, com aquilo, sabe? A gente não está indo atrás de inovação de verdade. E muitas vezes a pessoa do negócio é quem tem essa capacidade de olhar para o mercado, trazer essa inovação para dentro de casa e acionar a área de labs. Ô, labs, e essa ferramenta aqui, o que vocês acham? Dá pra gente usar? Será que as de mercado são boas? Trazendo pra cá, como que a gente consegue usar? Eu conheci uma empresa, já faz 1 ano que eu conversei com essa empresa e eles estavam querendo fazer algumas coisas ali, eles queriam desenvolvedores para as áreas, para desenvolver integrações internas, né? E ela falou assim, Carol, eu não sei de onde que eu vou seguir, porque assim, eu sou tenho a minha área aqui de RH, e eu não sei se eu pego um programador e coloco para trabalhar com a área de RH e aloco lá para trabalhar com a área de RH, ou se eu me capacito internamente para trabalhar, por exemplo, com Power Apps da Microsoft, porque o que eu preciso fazer de sistema interno, de aplicativo interno, eu já vi que o Power Apps da Microsoft resolve. Então, assim, olha só o nível de maturidade, né? Eu não preciso, né, de uma equipe de tecnologia desenvolvendo. Muitas vezes eu preciso de alguém iniciado, e aí sim eu conto com uma empresa parceira de tecnologia para colocar esses profissionais aqui dentro, ou para formar um time, um squad ali especializado, ou até mesmo para desenvolver, né? Eu posso terceirizar o próprio Power Apps, que apesar de ser low code, né, não tem tanta necessidade ali de desenvolvimento do zero, mas ela pensou, ela não foi ali na... Dever de casa, fez dever de casa, exato. Ela, né, saiu do lugar comum. Então, para mim, eu acho que o primeiro passo é esse. A gente olhar para dentro de casa, dar valor às pessoas, ao conhecimento de negócio das pessoas das áreas de negócio e sair dessa coisa de área de inovação. Vamos ter um comitê de inovação e usar uma área de labs para experimentar essas novas tecnologias, para validar essas tecnologias. Eu e o Cadu já quase apanhamos de um cliente uma vez. Qual deles? Não posso falar. Ele pediu um orçamento pra gente e era fora do negócio dele, né? E era exatamente isso, ele queria um CRM. E aí a gente falou, cara... Não vale a pena. Não vale a pena. Você desenvolver algo, é melhor pegar algo que já tem no mercado, Exato. A menos que você transforme isso num produto. Se você for transformar num produto, vale a pena porque você vai monetizar em cima para talvez tentar recuperar. Nossa, na hora que a gente passou o preço pro cara, eu já falei, ó, eu vou te passar o valor, mas sinceramente é inviável. Nossa, mas tudo isso, que absurdo! Vocês fizeram uma parte pra gente com valor mais baixo, a gente entregou um aplicativo, fez um trabalho bem bacana. O aplicativo era simples, né? Não era algo complexo. Era simples. Uhum. Fizemos a entrega, ficou ótimo, ficou sensacional. Não, porque vocês cobraram barato e agora estão querendo, né? A gente tá amarrado com vocês e...
cara, primeiro, você não está amarrado com a gente. O código está aqui, está tudo muito bem desenhado, está nos padrões. Onde você levar, o pessoal consegue trabalhar e consegue levar isso para frente. Então, primeira coisa. Segundo, você me pediu um orçamento, eu te passei um orçamento e eu já avisei que ia ser caro antes de fazer o orçamento. Então, assim, tipo, falta isso, sabe? E eu já recebi propostas para eu vender o sistema da Blue, tipo, implementar para as pessoas utilizarem, de tão bom que é. E só que para mim, hoje não é o meu core business. Tipo, eu teria que vender muito caro para poder valer a pena essa implementação, treinamento e tudo mais. E sendo que, de novo, existem sistemas melhores, existem ferramentas que já vão suprir a necessidade da pessoa. O meu ele é muito focado no meu negócio. Mas a ideia nossa, até mesmo, por exemplo, da Open, é desenvolver o sistema interno para poder fazer toda uma gestão e controle de custo e horas do que a gente tem hoje dentro de cada contrato. Por quê? Existem sistemas no mercado, mas a gente viu que não atende 100% na nossa necessidade. Mas o desenvolvimento que a gente faz, que vai ser um investimento nosso, a gente já faz pensando no quê? Já pensa em, mais para frente, vender para outras consultorias. Tipo, vender para outras empresas. Porque um sistema que a gente tá pegando com um modelo de contrato é a mesma necessidade que eu tenho, por exemplo, na empresa, no escritório de advocacia que eu tenho. Por quê? Porque eu preciso medir a produtividade, quanto está custando hora e quanto que é o retorno que eu tenho em cima daquele contrato ou daquela proposta que foi enviada. Então, com base em uma dor, você consegue, suprindo aquela dor, testando em casa, sabendo como tudo funciona, levar isso para frente. Outro ponto, qual que foi a primeira dor da Blue? Putz, o Celso é um gargalo no desenvolvimento. Então a gente, quando foi para a BMS, foi pensando justamente em ter muitos colaboradores, muitos desenvolvedores trabalhando, para que, no pior caso, eu vou ter um sistema mais atual. Se fizer o que eu já tenho, já é bom, porque já consigo pivotar e criar white labels. Eu consigo criar outras empresas em cima daquela, porque a tecnologia já foi feita em cima API First. Então, a gente consegue replicar, recriar e fazer de várias formas. O modelo de negócio ele já está muito bem desenhado, então no pior caso eu poderia pegar os microserviços que foram desenvolvidos e revender de uma outra forma, com outro modelo de negócio, num modelo onde eu posso vender como full service, um tipo de serviço que eu sei que as pessoas não vão conseguir ou não vão ter capacidade ou braço para poder tocar algo self-service. Então, tipo, a visão foi, eu preciso sair baseado uma empresa que foi desenvolvida com um produto para uma empresa multiprodutos, uma plataforma multiprodutos, para que a gente consiga... Óbvio, é um desafio muito grande, envolve bastante desenvolvedores, a gente está só no começo. E o projeto, eu já falei pro Rafa... 2 anos, né? Cara, já faz 3 anos que a gente está desenvolvendo. 3 anos. 4 desde de quando eu comecei a desenhar. Porque o pessoal acha que é fácil, mas eu desenhava e jogava fora. Desenhava e jogava fora. De algo, assim, muito complexo, né? Muito sim, complexo. Sim. O tipo de tecnologia envolvida por trás da Blue, né? O que já tem no mercado, né? Sim. A referência é complexa. E a agilidade, né? Puxando, voltando um pouco do aquele tema polêmico que a gente estava falando, né? Ela vem para resolver isso, né? Você consegue pivotar rápido, né? Imagine no modelo antigo, cascata, onde a gente tem que esperar desenvolver para entregar, validar, entregar a produção. Exato. Sim. Então, apesar de uma certa carência no quesito agilidade, você já validou o produto, né? Você já sabe que o produto... Sim, na verdade, o ponto da agilidade que eu tinha comentado não era com relação ao contexto todo. De novo, não existe um prazo que não foi cumprido por conta da metodologia ágil. Tudo foi cumprido. O meu ponto é a burocratização que tem no negócio. Você, às vezes, tem que esperar um mês para poder subir algo porque teve uma POC. Sim. Então, essa é a minha única crítica. Porém, como resolver? A gente precisa mudar o nome do ágil. Como resolve isso, na minha opinião? Do jeito que a gente tem hoje, e a gente já começou a fazer, como a gente tem uma equipe que está desenvolvendo ali no core do negócio, eu falei, vamos criar uma equipe e essa equipe vai ser a bagunça. Tipo, eu não quero esperar 2 semanas, porque são ajustes simples que eu preciso. Então, às vezes é colocar um tooltip, às vezes é colocar uma informação, às vezes é alterar um campo de lugar. Eu não preciso esperar um deploy de 2 semanas. Como são tarefas mais simples, uma equipe mais júnior para poder desenvolver, eu não preciso e eu nem quero. Então, a gente tem uma equipe que seria os que estão desde o começo, né? A equipe mais elite fazendo tudo, a equipe que está começando, se ambientando a todo o cenário do desenvolvimento que foi criado, para ela olhar e falar assim,
eu quero chegar e quero trabalhar naquela equipe. Mas hoje eu preciso instalar um tooltip. Hoje eu preciso pensar na experiência do usuário. Você já conseguiu colocar uma verticalização, que é uma das coisas Exato. que dentro do ágil, dentro do... É que assim, hoje quando a gente fala de bibliografia ali de ágil, tem muita coisa, né? É raro alguém conseguir promover qualquer nível de verticalização no desenvolvimento e evolução do produto. E esse a gente pode classificar como um tipo, né? Você segregou tipo por tipo de atividade, por tipo de momento de desenvolvimento. Existe uma vertical, é quase um ongoing essa equipe aí. O produto ainda não está no ar, mas é quase um ongoing. E existe a galera ali no desenvolvimento core do negócio. Eu vi, já trabalhei com empresas assim que o core é varejo, mas tem o e-commerce. E então acaba que tem uma empresa de tecnologia por trás de um varejo. E eles conseguem hoje, por meio, né, das várias vertentes de modelo de gestão ágil, fazer isso que você fez. E isso é algo que, inclusive, é digno de parabenização. Por quê? Porque o nível de estruturação, de operação e avanço, né, de maturidade para chegar nisso, uma empresa que tem um e-commerce, que vende roupa, tem um e-commerce, conseguir separar aqui, eu vou ter 3 squads no meu e-commerce. Um squad que vai cuidar só de experiência do cliente. Esse cara está no front. Squad de front, verticalizou. O outro squad que vai cuidar só de meio de pagamento. Esse cara está no back-end ali na parte das integrações. O outro squad que vai cuidar só do mobile. Verticalizou, porque isso conversa direto com a necessidade do público, as equipes não estão mais com aquele backlog todo misturado, a capacidade de priorização muda, é diferente, porque às vezes um tooltip que o dev lá da equipe de elite não pode parar para fazer, porque ele está num negócio muito mais complexo, e aí entra também o método GTD, né, se é fácil, toma pouco tempo, a gente tira da frente, só que nem sempre é assim, o cara que está lá no trabalho complexo não vai conseguir focar, ele não consegue focar, ele não consegue consegue parar. E assim, o que hoje, né, a gente já verticalizou a nível de produto, né? Tem o pessoal cuidando de isso Sim, isso já foi feito. Que, por exemplo, de como existe advertisement. Sim, né? mas aí como a gente tem a complexidade de cada item e a curva de aprendizado de cada item ela é diferente, a gente colocou líderes em cada uma dessas equipes, já começou a divisão, o pessoal sabe como que é o sistema como um todo, mas essa galera mexe nisso, essa galera mexe nisso. Por quê? Porque aí a pessoa ela vai saber o impacto que tem naqueles setores. De novo, como a gente fez tudo fragmentado com microserviços, que é a melhor coisa do mundo, tem muita empresa que ela como que é o nome? Monolito. A gente já fez tudo microserviço, então fica muito mais fácil de você escalar algo sem ter que quebrar tudo. Exato. Então a gente já conseguiu fazer isso. E aí seria, na verdade, só mais um passo ali, só mais uma equipe, que é a equipe de... não vou dizer correções ou ajustes, mas é fundamental o que precisa de agilidade para poder subir essas informações, esses pequenos ajustes para a experiência do usuário, porque aí você consegue dar até um feedback para quem já está utilizando, tipo, caramba, já fizeram, já corrigiram, já está melhorando. Então, isso é fundamental. Bom, eu que orgulho. Né? E uma equipe Open Circle atuando nesse produto, né? Exato, 100%. Muito bom. E em setores específicos onde a transformação digital ela tem um impacto significativo, você tem alguma ideia, você que está ali no front em diversos clientes, em diversas áreas? Até mesmo, né, pandemia. A pandemia eu acho que editou muito isso. A pandemia ampliou muito, né? Antes era um pouco mais fácil a gente discutir onde que a transformação digital tinha mais poder. Hoje, honestamente, eu tenho dificuldade, porque eu não consigo enxergar um setor onde não seja extremamente importante a gente passar por esse processo de transformação digital. Inclusive nas próprias empresas de tecnologia que precisam liderar, né, tudo isso. Né, eu vendo tecnologia há algum tempo e, sei lá, em 2015, 2016... 2016 eu estava discutindo TI bimodal, sabe? Quando a gente estava ali sensibilizando a massa do mercado para sair do on-premise, servidor on-premise, para cloud. Cloud já existia já há algum tempo, o Gartner já tinha colocado ali como os 4 pilares. Em 2012, 2011 eu já ouvia falar disso, só que só em 2016, 2017 que houve um movimento significativo da gente vender cloud, né, e tudo mais. E ali...
eu já enxergava, né, o processo de transformação digital como inerente a qualquer negócio. A gente já discutia a transformação de modelos de negócio, né? Por exemplo, que a tecnologia possibilitou um Uber, né? Uma empresa como o Uber, uma empresa de motoristas, né, sem frota. Você sabe que o Uber ele era uma empresa de táxi. Não sabia. Lá em São Francisco. Aprendendo aqui também. E é bizarro, tem o case deles, onde eles colocam onde eles queriam chegar. É tipo, qual era o pior cenário e qual era o melhor cenário. E no melhor cenário estava lá que eles iam atender o mundo inteiro. Uhum. E o pior cenário é que eles iam ter uma empresa de táxi para conseguir atender o pessoal com mais tecnologia. Então, tipo, eles mapearam, né? Tipo, eles iam ter carros e iam ter os motoristas na época. E eles fizeram o quê? Antes deles terem uma frota sem motorista, eles tiveram motorista. Uhum. Eles usaram a tecnologia, eles aprimoraram, eles mapearam tudo para se tornar o que eram, porque eles queriam tirar o telefone. Uhum. Eu aprendi muito o caso do Uber, óbvio, em 2 momentos diferentes, né? O deck deles para investidor é uma coisa bem legal de ver, mas o desenho, né, o design thinking do Uber eu aprendi no MBA. A gente teve aula de design thinking e eles passaram isso daí. Que é uma das coisas que você primeiro tem que ir, né, por design de serviços, para essa parte de design thinking, para depois você começar a desenvolver. E aí entra muito no que a gente oferece lá na Open, que é o Discovery. O Discovery a gente faz justamente isso. A gente entende a necessidade, desenha a necessidade, mapeia tudo que precisa e o que não precisa. Antes de você faz a validação, desenha já as telas antes de você colocar para desenvolver. Porque uma hora que o carro já foi para a linha de produção, é muito mais difícil. E às vezes até pegando um case que a gente está atuando agora, né, onde já veio muito direcionado o que o cliente queria. O cliente queria desenvolvimento web, né? E, pô, já tinha um desenvolvimento, a gente assumiu. E aí, quando foi, né? A gente olhou, pô, isso aqui, né? A galera não vai usar no web, né? O pessoal vai ter que usar isso aqui no celular, né? O case era um aplicativo, não era desenvolvimento web. Então, o processo de discovery, às vezes, ele dita isso, né? Qual que é o público... qual que é o tipo, às vezes não é um aplicativo, às vezes não é um app, exato. Às vezes não é. E aí, o que acontece? Isso já ajuda na decisão do negócio. Sim. Total. Porque o cliente ele vai acabar investindo, né? O cliente da Open ele acaba investindo o dinheiro dele em algo mais certeiro. Porque se não, na hora da validação, né, a validação interna, se ele já não perceber isso, na hora que for externa, na hora que for para o cliente, aí que ele vai sentir a dor. Aí que ele vai falar, putz, eu podia ter evitado tudo isso, porque não é só questão do valor, é o tempo. Tipo, o tempo que você demora para se adaptar e entrar no mercado, que pode já ter um outro atuante. Então, o Discovery, na verdade, ele é o maior investimento, que seja que a pessoa vai fazer com a Open ou não, é o maior investimento que a pessoa pode fazer para fazer a transformação digital. Seja de algo que já existe na empresa dela, mesmo que ela já seja uma empresa digital, mesmo que ela já tenha um serviço que ela já está vendendo lá dentro, que ela precisa melhorar um processo, eu recomendo sempre fazer um Discovery. E o Discovery ele se aplica assim, desde aquela... porque geralmente a gente liga, né, um Discovery, tive uma ideia de business, de negócio. Não é só isso, isso se aplica se você quer fazer um site, você quer fazer um site novo para a sua empresa, é importante fazer um Discovery, é importante, porque o Discovery ele traz referência de mercado, a gente faz pesquisa com o Discovery, né? A gente entende comportamento, a gente vai atrás de entender o comportamento do usuário. Usabilidade. Exato, usabilidade, que tipo de site que a gente vai fazer? A gente vai fazer um site para vender, um site para expor de forma mais técnica o seu produto, o seu serviço, a gente define esses caminhos no Discovery. Tem integração, às vezes tem integração com CRM. Exato. Tem outro caso também de um cliente que a gente tá entregando um Discovery. A gente estava fazendo a apresentação do protótipo para esse cliente
e eles internamente eles têm uma necessidade ali de pagamento, de processar pagamento na plataforma. E eu estava participando dessa apresentação, dessa entrega de protótipo, e a primeira coisa que eu sinalizei para ele, olha só, a gente já tem no mercado N meios de pagamento que entregam facilidades que vão além da transação. Entrega o split, se você tiver que dividir, né, algum tipo de taxa entre mais de um player. Entrega uma conciliação, se você precisar. Eles tinham um gargalo ali de conciliação bancária, né, e fazer isso do zero dentro de uma plataforma, ainda mais para lançar uma primeira versão para eles, esticaria muito o tempo do projeto. Então, a primeira coisa que a gente levantou, isso só foi possível no processo de discovery, porque a pessoa que estava ali envolvida no desenho ali a prototipagem do negócio todo, ela foi para o mercado e pesquisou quem pode fazer isso, quem já está fazendo, quais são os meios de pagamento. Então a gente consegue, dentro dessa entrega de protótipo, entregar soluções ali, sugestões de integração para ele testar mais de uma solução. Se você não faz, se você não dedica o momento para esse discovery, para essa descoberta, como assim a gente não tem, a gente perde tempo descobrindo lá na tentativa e erro. E existem, né, cenários que a gente tem profissionais que já pesquisaram em outros projetos, já tem experiência. Já tem um conhecimento ali embarcado, né? Clientes do mesmo segmento, né? Então, assim, a gente tem um know-how, né? De às vezes, vai por aqui, vai por ali, né? E o Discovery, ele dita muito isso, né? Ele consegue entregar agilidade, facilidade, valor, né? Num curto prazo. Exato. E, você não precisa desenvolver, né? Você valida antes de desenvolver, né? Sim, e toma decisões. A verdade é que quando a gente está fazendo o Discovery, o cliente já tomou a decisão. Esse aqui vai ser meu business. Eu só vou definir agora, refinar para onde que eu vou seguir, o que eu vou fazer primeiro. Essa coisa do app, a gente teve uma época que todo mundo queria ter app. Qualquer business virou app. Moda. E aí a gente, no Discovery, a gente consegue, inclusive, já passar conhecimento nosso para o cliente. Por que app? App implica que o cara vai ter que chegar numa lojinha, instalar, usar. O processo de subir um app na loja X é um, na loja Y é o outro. Você vai ter que passar por todos esses... Subir, manter, você tem que atender uma série de requisitos. Então, assim, muitas vezes, até o MVP para você fazer um app precisa ser bem pensado, né? Sim. E como que a gente decide, né? Como que a gente coloca tudo isso na mesa para ajudar o nosso cliente a tomar a decisão? Por meio de um discovery. Por meio de discovery, eu digo para ele, cliente, você não precisa fazer um CRM do zero. Eu não vou pegar o seu dinheiro para isso. Eu poderia, né? Como empresa que vende software, como empresa que desenvolve software também, fazer um CRM, né? 2, 3 anos de projeto é um negócio da China. É isso que realmente vai agregar valor para o meu cliente? É isso que o meu cliente precisa? Você não vai estar sendo consultivo, né? Exato. Eu falo que o Discovery ele é o AutoCAD do desenvolvimento. Por quê? Boa. Você coloca boa comparação. O AutoCAD você vai lá e você faz um planejamento de estrutura do que você precisa, o quanto vai suportar, e você vai ver se vai quebrar ou não. E é a mesma coisa, no Discovery você já faz essa validação. É basicamente uma arquitetura do seu projeto. E, de novo, que é o que eu sempre falo, dependendo do Discovery que a pessoa faz com a gente, o que a gente entrega é que ela... beleza, gostei, eu quero fazer o Discovery com vocês. Levantou tudo que ela precisava, ela não precisa necessariamente desenvolver com a gente. Se ela quiser pegar o Discovery e levar em uma outra consultoria, aquele dinheiro ela não perdeu. Ela consegue reaproveitar de N formas. Às vezes ela tem os desenvolvedores e ela precisa... só que a pessoa do negócio converse com a gente para poder entender melhor. A gente consegue fazer... o que a gente não consegue é quando a pessoa ela fala, não quero discovery, quero desenvolvimento. Aí é dor de cabeça. Aí eu já nem pego, aí eu já nem quero fazer. Por quê? Porque com certeza, primeiro, a pessoa que não está vendo valor no discovery, ela já nem entendeu o que é o desenvolvimento. E aí ela não vai entender, ela não vai ter paciência do que vai ser entregue, como vai ser entregue, vai ter mudanças on the fly, ou seja, no meio do desenvolvimento ela vai decidir que o carro dela, que era 2 portas, agora ela quer que seja 4 portas. Exato. Aí você fala, legal, o chassi que eu fiz do seu carro, eu vou ter que aumentar. Não, mas eu não quero que aumente, eu quero que coloque mais uma porta. Não cabe mais uma porta. Porque aí você vai colocar mais uma porta, você tem que definir onde vai ficar a fechadura, você tem que passar de novo pela equipe. Será que aquele carro Veloster foi feito assim?
Não. Isso, e é um detalhe é tipo interessante, isso. Não, né? coloca agora mais uma porta. Tem três. Portas. Coloca mais uma porta. Tá entendido, hein, Cadu? Eu queria comprar esse carro. Você queria, a analogia do carro é a melhor, né? E aí, cara, tipo, não é só isso. Aí vai mudar o acabamento interno, vai ter banco, como é que vai mudar o banco? O banco agora antes ele era reclinável para poder entrar a pessoa, agora ele pode ser fixo. Entra um monte de complicações que a pessoa fala, nossa, mas eu só queria adicionar mais uma porta. Sim. Né? Exato. Então E é uma coisa interessante, né? Mas o que isso significa? Que eu não posso fazer mudanças, né? Tomar decisões? Pode. Sim, todo projeto tem desvios. Todo projeto. Por quê? Porque a mudança ela é constante, né? O comportamento do público muda de um dia para o outro. Senão o Instagram não mudava o algoritmo de leitura e exibição de um dia para o outro, de uma semana para outra. Isso muda. Só que o Discovery, ele traz uma base muito sólida e me ajuda, inclusive, a ponderar as decisões que eu vou tomar em tempo de desenvolvimento. Né? O modelo de condução de um desenvolvimento de um app, de um site, permite, sim, ajustes ao longo do processo. Porque no momento que a gente está lá desenvolvendo, colocando a mão no código, subindo aquilo, a gente se propôs a desenvolver justamente para testar, para sentir. E é por conta disso que a gente, né, trabalha aquele conceito de MVP, produto mínimo viável, para a gente poder testar esse mercado. E o Discovery, ele permite, inclusive, isso. Preparar o produto inicial para que ele possa ser passível de receber essas alterações que o comportamento vai pedir. Sim. Exato. E vou além, né? O MVP ele pode ser um protótipo navegável para um investidor, né? Sim, não necessariamente pode. você precisa desenvolver o produto. Não precisa ser um... até porque, de verdade, o que o investidor ele quer uma ideia boa. Você pode... Não adianta nada você ter um produto ruim pronto, que o cara ele vai falar, legal, parabéns, você executou a ideia. Não tem quem compre. Brilhante. Mas sua ideia, ela não funciona, ela não escala, o modelo de negócio não tá bom. Porque uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, se você é desenvolvedor e você tá vendo esse vídeo, você sabe que sempre tem um amigo que chega para você e fala, eu tive uma ideia. Tipo Uber. Nossa, quando compara com Uber. Não, tipo Uber, só que para avião. Não, e eu não quero falar porque essa ideia vai revolucionar o mercado. E não dá para fazer um aplicativo. Aí a pessoa começa a contar a ideia. Por R$1.000. Aí você só fica aqui, tá? Não, e eu quero que você entre de sócio para desenvolver para mim. Aí você tá. Então, se você ser sócio, vai ter que me contar. Aí a pessoa, então, eu quero tal. Aí você fala, cara, mas isso já tem. Como assim já tem? Não, mas o meu é diferente. Não é diferente. Você fala, tá bom, entra aqui, ó, baixa aqui, isso. Não que seja um problema já existir. Não. Ontem... Exato. É que ideia é igual filho, né? Ninguém... Presta atenção. Você vai levar pra vida aquilo. A Meta lançou o Threads. Já tô lá. Que é uma cópia do Twitter. Então, assim, não existe... Você tá lá não tem um Threads, problema... Você aperta um botão para entrar. Né? Não existe um problema você ter algo que já existe. Você provavelmente vai ter... Tem que ter público, né? Tem que ter público. E você tem que achar... Lançando um Notion. E você tem que ter... em algum momento você vai ter que ter um diferencial. Você vai ter que ter um diferencial onde o outro não tem. Mas aonde eu queria chegar é que às vezes a pessoa ela acha que é só plataforma ou só aplicativo. Na verdade, aquilo é um meio. É um meio para o seu negócio ou modelo de negócio. Se o seu modelo de negócio, o seu negócio não for bem estruturado, cara, você pode ter o melhor aplicativo do mundo, você pode ter a melhor plataforma do mundo que não vai virar. As pessoas não vão querer. Entendeu? Então, assim, o que envolve até no negócio? Envolve a sua estratégia de venda. Sim. Porque se você não consegue vender, não adianta nada você ter o melhor. As pessoas elas estão procurando o cliente para o produto, né? E não o contrário, né? O produto para o cliente. Então, isso é uma inversão aí que para quem está desenvolvendo produto digital tem que prestar atenção. Exato. Né? Mas voltando só para a sua pergunta, eu não sei se eu não sou capaz de responder a algum setor onde seja mais preponderante, influente, né? mais influente. Hoje em dia, num cenário pós-pandemia ainda, que o nosso comportamento mudou tanto, fica difícil imaginar aonde não seja relevante. Bem difícil. Tudo hoje tá mais embasado ainda do que antes em tecnologia.
E barreiras, né? O que a gente vê de encontro ali, de principais barreiras que as empresas enfrentam durante a transformação digital? E como que elas podem, né, passar por isso? A gente falou de algumas aqui, né? A resistência, né? À medida que a gente considera que os 3 pilares da transformação digital é potencial humano, cultura e tecnologia, esses 2 primeiros aí, eles vêm primeiro por conta disso. O potencial, né? A capacidade humana que esbarra na cultura da coisa toda é o primeiro, sim, com certeza, fator ali. São os primeiros fatores. Falta de estratégia clara. Sim, a liderança precisa... Porque tem essa questão da estratégia, né? A gente, muitas vezes, a gente tá chamando tudo de estratégia. Isso aqui é estratégia. Mas dá pra mudar pro inglês, né? Strategy. Strategy, dá. Mas assim, às vezes aquilo não é estratégico, às vezes aquilo é tático. Né? E tático não tem menos valor que estratégia. Então, assim, liderança e uma liderança ali com um olhar estratégico para processar as ideias, processar o que vale, o que não vale, essa separação ali de o que é inovação, o que é uma área de inovação, essa desorganização, né, de você chegar lá e chamar a área de inovação e você vê uma área cheia de desenvolvedores que muitas vezes nem, né, estão por dentro ali do que está acontecendo no negócio. O cara da área de negócio está lá, ó, afundado em processo, dia a dia, fechando folha de pagamento, fechamento de vendas, né, trabalhando no manual. As pessoas do negócio que sabem o que devem procurar, elas estão muito distanciadas das pessoas que foram incumbidas de inovar. Porque esse é uma das coisas que eu acho que atrapalha bastante. Colocaram, né... Vocês 2 são desenvolvedores de carreira, colocaram vocês para pensar na inovação sozinhos. Né? Não tá certo isso. Tá faltando essa conexão, esse engajamento entre as áreas, nessa parceria. A colaboração virou outro nome bonito, né? Ferramentas colaborativas, né? Slack, Discord, integração entre as coisas, né? Isso é fenomenal. Eu abro lá o meu CRM com o meu time, eu saio conectando o CRM com o Slack, recebo notificação em tudo, uso a agenda integrada, coloco a minha agenda pessoal com a agenda do trabalho, nada mais existe conflito. Mas isso não é colaboração. Né? Colaboração é essa troca, é você ter uma unidade ali de pensamento focada ali no mesmo objetivo, dividir, desdobrar o objetivo estratégico para toda a organização, para que quem esteja lá na ponta entenda de qual organização ela faz parte. Aonde que aquela pessoa que está lá embaixo na operação desenvolvendo o tooltip lá da BMS, para que é aquele tooltip? Ele serve para quê? Falta essa fundamentação. Então, colaboração não é só integrar ferramentas. Isso sempre faltou, tá? Isso sempre falta. É uma das barreiras. Isso com certeza. Eu acho que assim, eu não vou defender, eu não vou nem falar que sim nem que não, mas... Tem que ter comunicação, sim, da empresa, mas muitas vezes... Eu vou dar o exemplo, de novo, da BMS. Eu fazia um report a cada... Acho que uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, para o resto da empresa, como a gente estava no desenvolvimento da BMS. Eu tive que parar, porque eu não tinha tanta novidade. Eu estava numa fase que a gente estava em construção. E estava gerando mais questionamento do que... Gera ansiedade, né? Ansiedade. Por quê? Mas e aí? Mas eu vou fazer parte? Eu não vou fazer parte? Como é que é isso? A Blue vai acabar? A Blue... Então, começou-se a gerar muito questionamento. Eu falei, pera, deixa a coisa evoluir. Quando a coisa estiver num estágio muito mais maduro, a gente faz uma apresentação geral para todos entenderem o que é, para onde a gente está indo e aonde que eles vão trabalhar nos próximos anos. Então, aí teve um passo para trás. Ao mesmo tempo que as pessoas, às vezes, elas ficaram um pouco de o que está acontecendo, a gente teve que trabalhar um pouco mais a cultura para conseguir mostrar onde a Blue está indo e que ela não vai acabar, mas também a gente teve que dar uma blindada para poder segurar a emoção do pessoal. Tem que dosar. Porque você tem que dosar. Às vezes você quer colocar tanta informação no colaborador que aí eles perdem. Sim. Aí eles perdem. Então, são coisas que ainda está em construção, não tem direcionamento. O excesso não faz bem, não. A falta é que é o problema. A gente ainda vive, há 10 anos eu falo sobre isso, indivíduos estão numa empresa e não sabem o que essa empresa vende. Não sabe o que essa empresa faz, o que ela entrega de fato. Eu estou desenvolvendo aqui a minha caneta, estou fazendo o corpo dela e a pessoa que está fazendo a tampa da caneta não sabe nem o diâmetro da caneta para poder encaixar a tampa. Sim.
Então, esse tipo de informação que é essencial. Isso é colaboração. Essa troca é a troca que eu chamo linha de colaborativa. Linha de produção, né? É bem linha de produção, né? Exato. E às vezes a linha de produção, né? Se a gente fizer o exemplo ali, tá até muitas vezes andando melhor do que coisas conceituais. Sim, porque, de novo, tá seguindo o padrão. Tá seguindo um padrão, exato. Pô, legal. E você tem uma vasta experiência aí em RH, né? Pessoas, né? E o que você vê hoje nessa era de transformação digital? A gente vem mudando, né, a força de trabalho na sua opinião, o que essas pessoas elas precisam aprender, elas precisam, né, tá atualizada para se adequar a esse novo ambiente? Você fala as pessoas no geral ou RH? Força de trabalho. A força de trabalho. Eu acho que o principal é a gente virar a chave do que é competência de fato, né? Sair do saber fazer e ir para o fazer, de fato, botar em prática. Ainda existe muito o discurso do treinar, e muitas vezes quando a gente percebe, a gente está deixando de ver o que as pessoas de fato sabem, né? Então, quando eu falo de força de trabalho no geral, em todos os ambientes que eu entrei até hoje, primeiro eu observo o time, eu olho e eu vejo, essa pessoa pode fazer isso, eu busco o potencial. Então, o que falta, primeiramente, nem está necessariamente na mão da operação, está na mão da liderança. Colocar as pessoas nos lugares certos, colocar as pessoas para fazer o que elas de fato sabem fazer. E se você não tiver certeza, testa. A gente comete um erro muito grande já há anos na própria área de tecnologia. Quantas vezes eu não vi, e eu tenho uma pessoa que eu conheço que fala isso assim, à torta e à direita. Às vezes o desenvolvedor é genial, né, ele entende muito e transforma esse desenvolvedor num líder. Você mata o desenvolvedor. Você mata o desenvolvedor e ganha um péssimo líder. Né? Total. Isso então, em todas as áreas. Em todas as áreas. É que esse exemplo, essa frase, né, eu tomo uma licença de parafrasear, porque, cara, assim, a frequência disso e o quanto isso se repete, só porque a pessoa porque não? Porque isso é muito, né? O cara é genial tecnicamente, é um especialista, ele é transformado num líder, mas não basta, né? Você às vezes mata e... como se liderança fosse o próximo passo da carreira. Como se liderança fosse o próximo passo da carreira. E não é. E às vezes, né, assim, tem muito... Liderança também é complexo, né? Total. Gestão também é complexo, né? Então, eu acho que esse para mim é a raiz. A gente se preocupar genuinamente, não só no discurso, não só nos valores ali que ficam na parede, impressos na parede. É a gente se preocupar em achar o potencial das pessoas e colocar as pessoas para fazerem. As pessoas eu já coloquei as pessoas para fazerem coisa, você agora vai fazer isso. Nossa, mas Carol, eu não sei, você sabe. Testa para você ver se você sabe. E a pessoa vai lá e arrebenta, sai do outro lado e manda bem. E isso é importante. A gente acerta sempre? Não. Mas a gente não pode ter medo de olhar para isso. Tem que olhar para isso primeiro. Acho que força de trabalho, o que tem que melhorar é isso. Acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Por que seu café tá suando? Isso aqui é energético, pô. Cara, nunca vi um café suar. Tá quente, pô? Você nunca viu, não? Tá, minha água acabou. Tenho duas aqui, garrafa. Duas águas. Uma água com gás e sem gás. Não, fechou, Cadu. É isso aí, pô, Carol. Papo, né? Carol. Muito bom, adorei. Obrigada, gente. Adorei também. Foi uma troca aqui, aprendi também, coisa nova. Muito bom. E para você que tem uma empresa que quer fazer a transformação digital, pode chamar a Carol. A gente vai deixar o contato dela aqui no vídeo. Aqui? É aqui? Aqui, em algum lugar. Vai ter o contato dela. Vocês podem falar direto com ela. E você pode contratar os serviços da Open. Então, você pode ter o Discovery, contratar o nosso desenvolvimento. E a gente, com certeza, vai conseguir atender a sua necessidade. A gente vai conseguir te entregar com muita qualidade, com muita técnica e, com certeza, no prazo que você está esperando. Porque uma das coisas que a gente estava falando aqui do Discovery, mas o Discovery ele consegue deixar mais previsível quando que vai ser a entrega. Então, a gente já consegue desenhar de fato todos os pontos. Tipo, olha, isso aqui eu vou te entregar. Tem até uma curiosidade até do Discovery, que é o seguinte. Quando a gente faz todo o mapeamento, a pessoa não só sabe quanto
quando ela vai receber o projeto, mas quanto vai custar. E já aconteceu da pessoa chegar e falar assim, tá, então todos esses módulos custam tanto, legal, eu quero pegar esse módulo específico para desenvolver junto com esse, né, módulos fundamentais, e ela coloca às vezes um outro que é um pouco ou mais caro ou que não é prioridade num segundo momento. Acaba priorizando o que é melhor para o negócio. Exato, para o negócio. Exato. Então, se você quiser contratar os serviços da Open aí, pode falar com a Carol que ela vai conseguir atender você muito bem. Fechou, gente? É isso. Muito obrigado. Esse foi o nosso segundo episódio e a gente vai gravar um... Quando? Daqui 2 semanas? Não sei. Semana que vem. Semana que vem, Flavi? Semana que vem a gente já grava mais um. Tem que treinar, Flavi. Já deixa a minha garrafa aí. Gente, obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, bater esse papo legal. Prazer é nosso. Valeu, obrigado, Carol. Obrigado, Cadu.